Em nosso estudo de hoje é a lição 2 do livro Roteiro e tem por título No Plano Carnal. Isolado na concha milagrosa do corpo, o espírito está reduzido em suas percepções a limites que se fazem necessários. A esfera sensorial funciona para ele à maneira de câmara abafadora. Visão, audição, tato padecem enormes restrições. O cérebro físico é um gabinete escuro, proporcionando-lhe ensejo de recapitular e reaprender. Conhecimentos adquiridos e hábitos profundamente arraigados nos séculos, aí jazem na forma estática de intuições e tendências. Forças inexploradas e infinitos recursos nele dormem aguardando a alavanca da vontade para se externarem no rumo da superconsciência. No templo miraculoso da carne, em que as células são tijolos vivos na construção da forma, nossa alma permanece provisoriamente encerrada em temporário ouvido, mas não absoluto, porque se transporta consigo mais vasto patrimônio de experiência, é torturada por indefiníveis anseios de retorno à espiritualidade superior, demorando-se enquanto no mundo opaco em singulares e reiterados desajustes. Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. Sob as constrições naturais do plano físico, é obrigado a lapidar-se por dentro, a consolidar qualidades que o santificam e, sobretudo, a estender-se e a dilatar-se em influência, pavimentando o caminho da própria elevação. Aprisionado no castelo corpóreo, os sentidos são exíguas frestas de luz, possibilitando-lhes observações convenientemente dosadas, a fim de que valorize no máximo os seus recursos no espaço e no tempo. Na existência carnal, encontra multiplicados meios de exercício e luta para aquisição e fixação de dons que necessita para respirar em mais altos climas. Pela necessidade, o verme se arrasta nas profundezas para a luz. Pela necessidade, a abelha se transporta a enormes distâncias à procura de flores que lhe garantam o fabrico do mel. Assim, também pela necessidade de sublimação, o espírito atravessa extensos túneis de sombra na terra, de modo a estender os poderes que lhe são peculiares. Sofrendo limitações, improvisa nossos meios para a subida aos cimos da luz, marcando a própria senda com sinais de uma compreensão mais nobre do quadro em que sonha e se agita. Torturado pela sede de infinito, cresce com a dor que o repreende e com o trabalho que o santifica. As faculdades sensoriais são insignificantes réstias de claridade, descerrando-lhe leve notícia de um prodigioso reino de luz, da luz. E quando sabe utilizar as sombras do palácio corporal que o aprisiona temporariamente para o desenvolvimento de suas faculdades divinas, meditando e agindo no bem, pouco a pouco tece as asas de amor e sabedoria com que mais tarde desferirá venturosamente os voos sublimes e supremos na direção da eternidade. Então, nos veio aqui como intuição agora lembrar da nossa querida Marília, Marília Barbosa, esposa do Leopoldo Machado, enquanto ele esteve aqui encarnado. E a dona Marília, ela sempre falava: alma amiga, alma irmã, tu és um pássaro a voar. Nós somos pássaros, porém, às vezes a gente ainda traz alguma lesão, uma maior, outra menor, em nossas asas, em nosso corpo. E o que acontece? Quando o espírito tem essas lesões, ele precisa tratar essas lesões, e a maneira dele tratar vai ser ele vindo para cá, encarnando. E quando ele vai encarnar, ele vai tratar minuciosamente aquele ponto delicado que está trazendo a desarmonia do conjunto todo. Então a gente vai começar a entender uma coisa. Esse corpo físico aqui limita as possibilidades do espírito. Emmanuel falou aqui na lição para a gente. Limita por quê? Porque se a gente parar para estudar a doutrina espírita, o que eles falam para a gente? A visão aqui nesse corpo está limitada nos dois olhos. Se eu tiver qualquer lesão nele, ou então um problema de catarata, qualquer coisa, eu fico com a minha visão limitada. A do espírito não, no espírito, a visão é 360 por 360. Eu vejo por todos os ângulos, eu não preciso de um órgão para poder enxergar. Outra coisa para a gente poder entender, eu me comunico com o pensamento, eu não preciso de nenhum aparelho, aqui na Terra eu preciso. Eu me locomovo
com a força do pensamento também, vou litando também. Aqui eu preciso de carro, preciso de bicicleta, preciso de trem, preciso de meios de transporte. Então, sem dúvida nenhuma, esse corpo aqui limita o espírito. E isso sem contar, o Emmanuel ainda faz questão de fazer uma observação aqui no texto, que a gente tem uma série de conquistas também, que elas estão limitadas agora, porque esse corpo não consegue exteriorizar. Vou fazer uma comparação aqui grosseira para a gente entender. Vamos supor que exista uma forma de vida que voa. Esse corpo não tem asa. Então, nesse momento, eu mesmo espírito, sabendo voar, eu não consigo voar com esse corpo. Então, esse atributo está paralisado. Então, tem coisas muito mais coisa que o espírito, quando está livre do corpo físico, ele consegue fazer, mas que esse corpo aqui limita. Então, o Emmanuel, ele usa até umas palavras, ele vem falar assim, ó, que o templo miraculoso da carne, em que essas células são tijolos vivos, e que colocam a gente aqui durante um período ainda temporário, rápido, tudo bem. Tem hora que ele fala assim, dentro da grade dos sentidos fisiológicos, ele fala pra gente, a grade mesmo, é como se fosse um cárcere mesmo. Mas a gente está sendo encarcerado aqui para poder acertar essas lesões, esses pequenos problemas que estão atrapalhando o voo dessa alma amiga, alma irmã, que a Marília Barbosa estava sempre falando para a gente, chamando a gente a atenção. Então, o que acontece? Dentro da grade dos sentidos fisiológicos, porém, o espírito recebe gloriosas oportunidades de trabalho no labor de autossuperação. A gente percebe que no primeiro texto do livro Roteiro, Emmanuel fez questão de fazer uma viagem pela astronomia para mostrar o quanto pequenininho nós somos e dentro do pequenininho mostrar que nós estamos em famílias aqui na Terra e dentro da família está tendo desajuste, está tendo ciúme, está tendo briga, é para a gente começar a descobrir, eu estou colaborando com isso, como é que eu estou fazendo em primeiro lugar para eu aprender a perdoar e não entrar nessa sintonia também de revide. E segundo lugar, para eu aprender a tolerar também. Olha só, aprender a ficar quieto e procurar ajudar. Eu procurando fazer isso, eu já estou acertando o detalhezinho da minha asa. Quando eu voltar para o outro lado da vida, mesmo totalmente livre desse corpo aqui, o que acontece? Se eu fizer bem, eu vou chegar lá mais harmonizado. Se eu não fizer, eu vou estar sendo convidado de novo a ingressar em outra grade, em outro corpo daqui a pouco, para aos pouquinhos a gente começar a desenvolver essas virtudes do espírito imortal que nós somos. E é uma coisa interessante que o Emmanuel ter começado, né, o primeiro texto falando de astronomia, mostrando da grandeza, para mostrar o quanto nós somos pequenininhos ainda, mas a doutrina do espírito também fala para a gente, olha, todo mundo foi criado para o progresso e querendo ou não querendo a gente vai chegar à perfeição um dia. Aí vai depender de cada um, se vai ser mais rápido, se vai ser menos rápido, quais são os tropeços que a gente vai ter, quanto tempo a gente vai levar para poder fazer o processo de autoconhecimento, para dentro desse autoconhecimento buscar o burilamento da maneira correta, buscar a reforma íntima, vai depender de cada um. Mas uma coisa a gente vai aprender com a lição de hoje, a gente precisa aprender muito a valorizar as oportunidades que a gente está tendo aqui na carne. Porque se eu estou tendo dificuldades aqui na carne, é porque, como espírito, então, totalmente livre, eu vou ter muito mais. Uma vez eu ouvi de um amigo espírito, já está desencarnado, ele falando assim, tenta imaginar o seguinte, a pessoa quando desencarna, ela vive como se tivesse um sonho. Todo mundo já sonhou um dia, né? Mas é um sonho que você quer acordar e não acorda mais. Vocês já perceberam como é que os nossos sonhos são indisciplinados? Me permita usar essa frase, porque assim, essa palavra, porque assim, você está sonhando com uma casa, mas mistura a casa, daqui a pouco é um pedaço de outro município, mistura as famílias, porque a gente não tem a disciplina do pensamento, a firmeza de pensamento ainda. Se a gente não tem a firmeza de pensamento ainda, como é que a gente vai chegar lá do outro lado e vai querer construir ou edificar cidades, colônias espirituais, ajudar esses mentores que já estão participando desses trabalhos, se a gente não consegue nem disciplinar o mínimo, o pequenininho? Então nós estamos aqui todos encarnados na Terra, buscando disciplinar cada detalhezinho.
O objetivo é fazer com que a gente reconheça que alma amiga, alma irmã, somos todos pássaros a voar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.